Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a esse primeiro dia dos 5 dias em que a gente vai compartilhar conhecimentos, fazer trocas sobre o nosso relacionamento com as crianças. E o tema, vocês já viram assim que inicia com uma frase bem atípica. Eu vim aqui para compreender crianças e o William me vem falar de rabo de peixe, né? Por que isso? Cada dia desses eu vou trazer uma história, porque as histórias nos ajudam a fixar melhor o que a gente conversa aqui, tá? Então eu não quero que durante esses 5 dias tudo que a gente falar seja perdido. Então acredito que esses nomes das histórias vão ajudar a gente a se recordar e levar para sempre aquilo que a gente construir durante esses dias. Tá bem? Então vamos lá, o rabo do peixe. Era uma vez um pai que cozinhava. E ele estava fazendo um peixe. O filho se aproxima e pergunta: pai, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe quando você põe ele para cozinhar? O pai olha e fala: boa pergunta, filho. A minha mãe fazia assim e eu também faço. Então, o dia que a avó vier aqui, você pergunta para ela, pode ser? Sim. Aí a criança aguarda ansiosa a visita da avó. Quando a avó chega, num outro dia: vó, por que você cortava a cabeça e o rabo do peixe quando vai assar? A avó para e pensa: nossa, não sei, eu sempre fiz assim. Talvez a gente tenha que perguntar para minha mãe, porque eu aprendi com ela a fazer dessa. A criança, muito curiosa, não desistiu. Falou: agora, ainda bem que a Bisa está viva. Vou perguntar para ela assim que eu ver ela. E esse momento chegou. A criança vai e pergunta: Bisa, por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe quando vai cozinhar? A Bisa fala assim: como assim? Por quê? Não estou entendendo. Não, é que assim, o pai estava cozinhando e daí eu perguntei para ele. E ele falou que aprendeu com a avó. Aí eu perguntei para a avó. E a avó falou que aprendeu com a senhora. A Bisa olha assim e fala: não, mas eu não ensinei isso, não. É que na época, quando eu cozinhava peixe, eu só tinha uma tigela que não cabia o peixe inteiro. Então, por isso, eu cortava a cabeça e o rabo. Não sei se você está rindo aí, eu dei muita risada quando escutei essa história pela primeira vez. Vou deixar você refletindo um pouquinho sobre essa história enquanto eu atendo os clientes da noite. E assim que der mais um tempinho, eu venho aqui para a gente fazer essa reflexão. Tire um tempo, volta à história, pense um pouquinho sobre ela e a gente já continua. Dessa reflexão, a gente vai tirar algo prático para a gente agir com as crianças durante essa semana. Voltando aqui então, pessoal. É o seguinte: o que o peixe tem a ver com as nossas atitudes no dia a dia? Quero que você pense agora quantas coisas um dia você falou para si mesmo: eu nunca vou fazer isso aqui que meu pai fez comigo, eu nunca vou fazer isso, a minha mãe agiu assim comigo e eu não vou fazer com o meu filho, eu vou fazer diferente. E aí, quando você menos percebe, você está reproduzindo o mesmo comportamento. Ali, no caso desse exemplo do pai, ele estava fazendo algo prático, um peixe, né? Mas eu vejo muitos pais reproduzindo, muitos adultos, né? Não só os pais e mães, nós adultos tendemos a reproduzir aquilo que veio da nossa educação, né? E muitas vezes é aquilo que a gente falou, assim, poxa, isso aqui eu não gostei que meu pai fez dessa forma, eu não gostei que minha mãe fez dessa forma. Se algum dia eu puder educar uma criança, eu vou fazer diferente, eu vou fazer assado. E aí, quando a gente menos percebe, a gente está agindo da mesma forma. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo e depois vou perguntar para vocês lembrarem de uma situação que aconteceu com vocês, tá? Certa vez, na instituição que eu trabalhava, diversas pessoas estavam tentando administrar um conflito entre 2 adolescentes. E aí eles não tinham jeito de conversar com eles,
não queriam saber, estavam brigando, e era algo simples, assim, tão simples que eu nem me lembro, assim, não me recordo o que motivou a discussão deles. Então imagine que eles estavam na cozinha, brigando e gritando com todas as tias, assim que a gente chamava, que eles chamavam as pessoas que cuidavam lá. E aí eles gritando com todas as tias e não, porque tem que ser assim, assado e tal. E aí chamaram o tio William, né? Ah, não, agora o tio William vai vir aqui e vai resolver. E o que o tio William fez? Cheguei lá e, sem querer saber o que tinha acontecido, né? Só querendo entrar num papel de autoridade, como se eu soubesse o que eu estava fazendo e que eles iam me respeitar por algum motivo, né? Talvez porque eu era coordenador ou sei lá o que me passava aquela época na cabeça. Mas só o fato da gente ser adulto, a gente acha que eles têm que nos respeitar e obedecer e a gente vai impor ordem, né? Então eu fiz algo que eu jurei pra mim que não ia fazer, assim, que era gritar. Não fazia sentido gritar, alterar a voz com eles. E eu cheguei lá e conversei numa boa, né? Ó, vocês precisam parar com isso, não tá certo, vocês estão desrespeitando a tia. E sem perceber eu estava julgando eles, né? Vocês estão fazendo isso, vocês não sei o quê. Falou, pô, você nem estava aqui, tio, como é que você sabe? Você chegou só nos xingando sem querer saber? Percebem que antigamente era a coisa mais natural do mundo chegar um adulto e pedir respeito, e pedir para parar e simplesmente ordenar porque isso é certo e ponto, né? Não se discute. E hoje não funciona mais assim, né? Talvez alguns de vocês já tenham tentado assim impor alguma ordem, algum respeito simplesmente pela ideia de que a gente é adulto e eles devem nos respeitar, né? E não está funcionando. Então é necessário a gente se perguntar sobre essas coisas que não são mais, que não funcionam mais, que os nossos pais fizeram numa outra época. O desfecho dessa história foi que quanto mais eu erguia a minha voz, mais eles erguiam a voz deles. E os dois daí que estavam brigando entre eles e brigando com as tias passaram a brigar comigo. E eu tentando impor autoridade através do tom da minha voz. Acabou que o encerramento disso foi quando eu vi que eles tinham subido num banco e estavam olhando para mim de cima para baixo, assim como eu estava fazendo com eles no início, né? E falando mais alto do que eu. Quando a gente chega nesse ponto, qual que é o próximo passo? Aonde que vai finalizar isso, né? Uma forma agressiva que a gente tem de tentar impor respeito ao invés de conquistá-lo, né? Então, esse foi um contexto em que eu me peguei e que dali eu falei, eu preciso parar e repensar. Quando parar e me perguntar por que eu estou cortando o rabo do peixe, a cabeça. Se agora tem outras possibilidades, se agora eu tenho uma tigela maior para assar o peixe, se agora eu tenho outras formas de lidar, se agora as crianças e adolescentes estão mais espertos, sim, mais se posicionando diante das situações, criando mais opinião, porque tem mais acesso à informação. Então não basta impor, eu preciso debater isso, precisa haver um diálogo onde duas pessoas falam, né? Então eu falo, aí eu escuto eles e aí eu posso compreender o que aconteceu a partir da ótica deles também, né? Eu entrego o respeito para ser respeitado depois. Sabe que eu descobri que quando a gente para enxergar e pensar diferente e criar outras possibilidades, a gente encontra, né? Só que às vezes é mais difícil, é mais fácil eu reproduzir o que vem de cima, o que a mãe fez, o que a avó fez, sem se perguntar, né? Então, quando eu tive que parar para me perguntar, tá, e agora, o que eu vou fazer? Não funcionou, né? Eu não posso bater neles, bater não vai resolver, eu já tinha isso claro para mim, mas como resolver então, né? Se não dessa forma autoritária que eu conheço. Ah, então eu vou ter que conquistar o respeito? Pá, que trabalho, né? Vou ter que conquistar.
Então, eu preciso ser admirado por eles, eu preciso mostrar para eles como eu gostaria que eles me respeitassem, para daí que eles me respeitem, né? Então, respeito para ser respeitado. Ah, mudou a regra, descobri algo que aí futuramente funcionou muito bem, mas levou tempo. E agora eu te pergunto, você, qual é o rabo do seu peixe? Qual é o rabo e a cabeça do seu peixe que você está cortando sem se perguntar, ou que comportamentos dos teus pais você tem reproduzido sem se dar conta? Pare um minuto para refletir e compartilhe aqui que as outras pessoas também precisam saber. A gente vai construindo junto aqui, tá? Então essa é a ideia da semana. A gente vai começar refletindo sobre quais comportamentos que eu tô tendo com as crianças que eu não quero mais levar para frente, que eu já constatei que não funciona e eu fico batendo a cabeça ali, fico, não, porque eu vou impor, porque vai funcionar, que o jeito que a minha mãe, que meu pai fez, vai dar certo. Aí você todo dia prova para si mesmo que você está errado e não para. Então agora é a hora da gente parar com isso. O que você gostaria de parar?